A infância na roça foi marcada por desafios que moldaram cada aspecto da minha vida. Muitos olham para esse tempo com nostalgia, imaginando uma realidade simples e tranquila, mas a verdade era bem diferente. A vida no campo exigia força, resiliência e sacrifícios desde muito cedo. Quando olho para trás, percebo que esses anos de luta não apenas formaram o caráter da minha família, mas também o meu. Cada dificuldade, cada obstáculo, foi um passo para o entendimento de que nada na vida é garantido e que o trabalho duro é o caminho para qualquer conquista. Meu nome é João, e minha história começa em uma pequena casa de barro, isolada no meio do mato. O chão era de terra batida, e o telhado de palha mal nos protegia das chuvas fortes. Lembro-me das tempestades, quando a água escorria pelo teto e minha família corria para espalhar panelas pelo chão, tentando conter os pingos. Era uma luta sem fim contra as intempéries, e a insegurança habitava cada canto daquela casa. Quando o vento soprava forte, as paredes tremiam como se fossem desabar a qualquer momento. Nas noites mais violentas, eu me encolhia na cama, tentando abafar o medo enquanto o rangido da madeira ecoava no escuro. Aprendi a conviver com o perigo, mas nunca me acostumei. Minha família era muito pobre. Meu pai, lavrador, trabalhava incansavelmente debaixo do sol para garantir o sustento da casa, enquanto minha mãe cuidava dos afazeres domésticos e ajudava na plantação sempre que necessário. Dependíamos do que plantávamos para sobreviver. Milho, feijão, mandioca e batata doce eram nossa base alimentar, e qualquer colheita ruim significava tempos difíceis. Vi muitas vezes meu pai com o rosto marcado pelo sol, mãos calejadas e braços fortes, mas com um olhar que refletia uma preocupação constante com o futuro. A terra era tudo para nós, e ao mesmo tempo, era implacável. Não havia garantias, e cada plantio era uma aposta que só o tempo poderia responder. A vida era simples e sem os confortos básicos que hoje são considerados comuns. Não tínhamos luz elétrica, geladeira ou qualquer aparelho moderno. Durante a noite, a única iluminação vinha de lamparinas a querosene, que soltavam uma fumaça densa e impregnavam tudo com um cheiro forte. Cada refeição, cada tarefa no campo era feita sob a luz fraca daquelas lâmpadas. Eu me lembro das sombras dançando pelas paredes de barro, criando formas fantásticas, enquanto a luz das lamparinas tremia com o vento que passava pelas frestas das portas. Tudo parecia mais difícil sem a comodidade dos eletrodomésticos, mas, ao mesmo tempo, a vida era mais próxima da terra, da luta diária pela sobrevivência. O acesso à água também não era fácil. Para conseguir um balde de água, era preciso caminhar até o poço e carregar o peso no retorno. Eu era apenas uma criança, mas desde cedo já entendia que a água era um bem precioso. Não era como hoje, quando abrimos a torneira e ela sai com facilidade. Naquela época, a água vinha com esforço, suor e, muitas vezes, até com dor. Muitas vezes, a pouca reserva secava, e era necessário percorrer distâncias ainda maiores para buscar água no rio. A viagem até o rio não era fácil. O caminho era longo, estreito, cheio de pedras e árvores que pareciam sempre mais altas do que na memória da última vez. O sol castigava, e o cansaço começava a tomar conta de mim. Não havia alternativa senão continuar, porque sem a água, a nossa casa não sobreviveria. O trabalho na roça começou cedo para mim. Desde os 5 ou 6 anos, já ajudava em pequenas tarefas, como catar feijão e recolher lenha. Com o tempo, a enxada se tornou uma extensão das minhas mãos. O sol castigava a pele, queimava sem piedade, e não havia protetor solar ou qualquer alívio além de um pano amarrado na cabeça para tentar amenizar o calorimetria. O calor era implacável, e eu aprendi a respeitá-lo. O suor escorria pela testa, pelos olhos, e não havia descanso. O cansaço era constante, mas a necessidade falava mais alto. A cada vez que o sol surgia no horizonte, começávamos a trabalhar. Não importava se a noite tinha sido longa, ou se o corpo pedia descanso. Quando o galo cantava, meu pai já chamava: "Bora, menino." O dia já raiou. Não havia chance de ficar na cama. A terra e o trabalho não esperavam. A alimentação era escassa e limitada. De manhã, o café preto era acompanhado, quando havia sorte, de um pedaço de pão ou mandioca cozida da noite anterior. O pão era quase sempre caseiro, feito na panela de ferro, e muitas vezes, a única forma de torná-lo um pouco mais nutritivo era com um pouco de leite ou queijo, quando dava sorte de ter. O almoço consistia basicamente de arroz, feijão e farinha. Carne era um luxo raro, só aparecendo quando se matava uma galinha ou quando meu pai voltava da mata com algum animal caçado. Eu sabia o quanto isso era difícil de acontecer, porque a caça não era garantida, e cada galinha que morria significava menos para nossa família. O feijão e a mandioca eram os pratos principais, quase sempre os mesmos, e eu aprendi desde cedo a valorizar a simplicidade da comida que tínhamos.
Não tínhamos o que muitos hoje chamam de luxos ou confortos, mas isso nunca me fez sentir falta do que não tínhamos. Ao contrário, eu aprendi a valorizar o que era essencial. Não tínhamos televisão, rádio ou brinquedos. As brincadeiras eram feitas na terra batida, com pedaços de madeira ou pedras que viravam brinquedos improvisados. Minha imaginação floresceu nesse ambiente simples, onde um pedaço de pau poderia se transformar em uma espada ou um cavalo. E quando a noite chegava, nos reuníamos ao redor da lamparina, contando histórias, ouvindo as experiências dos mais velhos e compartilhando o pouco que tínhamos. Eu cresci entendendo que a vida no campo não era fácil, mas me ensinou a ser forte, a ser resiliente. A cada dia de trabalho duro, de cansaço extremo, eu aprendia que o valor da vida não estava no que tínhamos, mas na nossa capacidade de lutar e seguir em frente, sempre com fé, sempre com esperança. Eu posso dizer com certeza que a minha infância foi marcada por desafios, mas também por momentos de aprendizado profundo, que moldaram o que sou hoje. Não foram os bens materiais que me moldaram, mas sim a força da minha família, o amor que compartilhamos e a fé que nos manteve firmes. Agora, olhando para trás, percebo que aqueles dias difíceis foram o que me fizeram ser quem sou. E, por mais que a vida tenha mudado, eu nunca perdi a essência do que aprendi lá na roça, o trabalho árduo, a simplicidade e, acima de tudo, a fé que sempre nos guia, não importa quão dura a vida se torne. Apesar de todas as dificuldades, eu sempre quis estudar. Eu sabia que a educação seria minha única chance de escapar daquele ciclo de trabalho árduo, da terra quente e das dificuldades que pareciam imutáveis. A escola ficava longe, e o trajeto era feito a pé, descalço, enfrentando a terra quente, pedras afiadas e espinhos pelo caminho. Quando chovia, o barro grudava nos pés, tornando a caminhada ainda mais difícil. Mas, mesmo com os pés doloridos e a roupa suja de lama, eu não desistia. A cada passo, eu sabia que estava mais perto de aprender algo que poderia mudar minha vida. A sala de aula era simples, quase improvisada. O quadro negro estava sempre empoeirado, e os bancos de madeira eram desconfortáveis, mas, para mim, tudo aquilo era um luxo. Eu estava aprendendo a ler e escrever, e isso me dava uma esperança silenciosa. O professor, que era rígido e exigente, não aceitava erros com facilidade. Ele acreditava que disciplina era tudo, e punia os alunos que não aprendiam rápido o suficiente. Reguadas nas mãos e castigos no canto da sala eram comuns para quem não acompanhava o ritmo da turma. Era um sistema severo, mas, para mim, ainda assim era um privilégio. O medo da punição era maior, mas a vontade de aprender, de sair daquela vida difícil, era ainda mais forte. O maior problema não era apenas o ensino duro, mas o fato de que, depois de um dia exaustivo na roça, eu chegava tão cansado que muitas vezes dormia sobre os cadernos. O sono vinha rápido, e o cansaço se acumulava nos meus ombros, tornando cada momento de aula mais difícil de suportar. O professor, que já era exigente, chamava minha atenção, mas ele não entendia que não era desinteresse. Era puro desgaste. Eu tentava me manter acordado, me esforçava para prestar atenção nas explicações, mas, muitas vezes, a luta contra o sono era mais forte. Eu sabia que a leitura e a escrita poderiam ser a minha única chance de mudar, mas como manter os olhos abertos quando o corpo pedia descanso? Mesmo assim, eu não desistia. Cada palavra escrita era uma conquista, cada aprendizado uma pequena vitória. Uma cena nunca saiu da minha cabeça. Certa vez, vi um fazendeiro passar na estrada montado em um cavalo bonito, vestindo roupas elegantes e calçando botas brilhantes. Ele parecia ser o exemplo daquilo que a maioria dos moradores da roça jamais teria. Ele era dono de terras, um homem rico. Olhei para aquela figura com um misto de admiração e desespero. Será que eu um dia teria a oportunidade de sair daquela vida difícil? Será que algum dia, o calor do sol, a dor nos pés e o esforço no campo não seriam minha realidade? Mas, na roça, não se sonhava alto. Todos acreditavam que o destino estava traçado: nascer, trabalhar na terra e morrer do mesmo jeito. O pensamento de um futuro diferente parecia impossível, mas dentro de mim, uma chama de esperança começou a surgir. Eu queria mais. Eu acreditava que podia alcançar mais. Mesmo quando parecia que todos os caminhos estavam fechados, algo dentro de mim dizia que ainda havia uma chance. Mas a vida na roça, que já era difícil, ficou ainda pior. A seca chegou de forma implacável, como uma ameaça que não podíamos conter. Os dias passaram sem nenhum sinal de chuva, e o calor intenso fez o solo rachar como se estivesse se partindo ao meio. O rio, que antes era uma fonte de vida para nossa região, foi diminuindo até se tornar apenas um fio d'água barrenta. Sem água, o gado começou a definhar, morrendo um por um. Vi os animais se arrastando pela terra seca, sem forças para continuar. As plantações, que eram nosso sustento, também não resistiram.
O milho, do qual dependíamos para fazer farinha, sequer chegou a crescer direito. O feijão, nossa principal fonte de alimento, não deu nem metade do esperado. A terra ficou tão dura que nem mesmo a enxada conseguia penetrá-la. Eu me lembro de tentar trabalhar na plantação, com a enxada batendo no solo rachado, e sentindo uma frustração imensa, uma impotência que me tomou de assalto. Não havia como fazer a terra produzir, e não havia nada que pudéssemos fazer a não ser esperar. A horta da minha mãe, que sempre nos ajudava nos momentos difíceis, foi murchando aos poucos. As folhas, antes verdes e cheias de vida, foram secando, ficando amareladas até finalmente morrerem de vez. Ela sempre tinha uma solução para nossos problemas alimentares, mas dessa vez nem ela conseguiu. A horta, um símbolo de nossa sobrevivência, era agora um reflexo claro do que estava acontecendo conosco. Cada dia era uma luta para colocar comida na mesa, e minha mãe fazia milagres com os poucos ingredientes que restavam. Eu via seus olhos cansados, mas também via sua determinação em nos manter unidos. Mesmo com quase nada, ela insistia em preparar uma refeição. Muitas noites, íamos dormir com fome, tentando enganar o estômago vazio com um copo d'água ou um pedaço de mandioca que sobrara da última refeição. Lembro de um dia específico que marcou minha memória. O único alimento disponível era um punhado de farinha e um pouco de água. Minha mãe misturou tudo e preparou um mingau ralo, que foi dividido entre todos nós. Sentamos ao redor da mesa e comemos em silêncio. Não havia risos, não havia palavras, apenas a sensação de que, apesar de tudo, ainda estávamos juntos. Ninguém reclamou, porque sabíamos que não havia outra opção. Foi naquele momento que entendi, de verdade, o que era a escassez. O sabor do mingau era amargo, mas a lembrança de estarmos unidos naquela refeição ficou em minha memória como um aprendizado sobre resistência e solidariedade. Meu pai, que sempre foi um homem forte e resistente, começou a demonstrar sinais de preocupação que ele tentava esconder. A seca, o trabalho sem resultados e a incerteza do futuro começaram a pesar em seus ombros. Sem trabalho, sem comida e sem perspectiva, ele resolveu ir até a cidade em busca de qualquer oportunidade. Mas para um homem da roça, que nunca teve estudo e só sabia lidar com a terra, encontrar um emprego na cidade era quase impossível. Ele voltou para casa cabisbaixo, sem nada, apenas com a certeza de que a situação era pior do que ele imaginava. A frustração dele foi visível. Ele sempre foi nosso pilar, o homem que nos fazia acreditar que, mesmo na adversidade, a vida continuaria. Mas, naquele momento, ele parecia perdido. Uma das cenas mais impactantes da minha infância foi ver meu pai chorando pela primeira vez. Ele estava sentado na beira da cama, com a mão na testa, pensando em silêncio. Achei que ele não tinha me visto, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Foi ali, naquela fraqueza que eu nunca imaginaria ver em meu pai, que percebi que a vida adulta era ainda mais dura do que eu imaginava. Se até meu pai, que sempre foi tão firme, se sentia derrotado, o que restava para nós? O peso da realidade caiu sobre mim, e foi naquele momento que eu percebi que a única coisa que tínhamos era nossa força para continuar. Se ele podia chorar, então eu também podia sentir medo e desânimo, mas nunca desistir. Além da seca, o inverno também castigava. Quando a geada chegava, destruía qualquer esperança de recuperação. As plantações, já debilitadas pela falta de água, não tinham forças para resistir ao frio intenso. As folhas murchavam e os brotos que começavam a aparecer eram congelados na madrugada. O inverno era implacável, e a terra, que já estava seca e rachada, se tornava ainda mais dura e difícil de trabalhar. Sem roupas adequadas, dormíamos enrolados em panos velhos, tentando nos aquecer como podíamos. Cobertores eram raros, e o frio cortava nossos ossos durante a noite. Eu me lembro de acordar várias vezes com os dedos das mãos e dos pés gelados, e o ar gelado se infiltrava pelas frestas da casa de barro, tornando o ambiente insuportável. A sensação de congelamento não se limitava ao corpo, mas parecia atingir a alma. Roupas novas também eram um luxo que não conhecíamos. Cada um tinha apenas 2 mudas de roupa, que eram usadas até ficarem completamente gastas. Eu usava até que as costuras arrebentassem e o tecido se desintegrasse com o tempo. Quando as calças rasgavam nos joelhos, minha mãe, com suas mãos habilidosas, costurava remendos, tornando aquilo uma tarefa diária. Se o sapato furava, colocávamos um pedaço de couro dentro para evitar que o pé encostasse direto no chão. Mas muitas vezes, íamos descalços mesmo, com os pés calejados e cheios de calos. A terra quente, os espinhos, as pedras, tudo parecia ser uma punição para os nossos pés, mas também uma lição de resistência. Eu sabia que não havia alternativa a não ser seguir em frente. A desigualdade entre nós e os filhos dos fazendeiros ficava ainda mais evidente nesse período.
Eu via aqueles meninos indo para a escola bem vestidos, com sapatos novos e mochilas, enquanto eu seguia descalço, com a roupa cheia de remendos e os pés calejados. A diferença entre a nossa vida e a deles era um abismo. Aquelas crianças, com seus rostos sempre limpos e roupas impecáveis, pareciam viver em um mundo à parte, onde as dificuldades da roça, da escassez e do trabalho duro não existiam. Eu ficava observando, quase como se fosse uma realidade distante e inalcançável, e me perguntava se algum dia teria a chance de viver como eles. Mas as perguntas eram apenas pensamentos fugazes, pois eu sabia que, na roça, nossa realidade era dura e que o destino para nós, filhos da terra, estava sempre traçado: nascer, trabalhar e morrer da mesma maneira. A doença também era um problema sério. Certa vez, peguei uma febre tão alta que parecia que meu corpo estava pegando fogo. Eu tremia, meus ossos doíam, e a cabeça ardia. Minha mãe ficou desesperada, tentando de tudo para me ajudar: chás de ervas, banhos frios, rezas. Mas nada fazia a febre baixar. Eu sentia uma sensação de desespero, como se estivesse à beira de algo que não conseguia entender. O médico mais próximo ficava na cidade, e para chegar até lá, só de carroça. Meu pai, mesmo sem dinheiro e sem forças, me colocou na carroça e partiu comigo na estrada de terra esburacada. A viagem parecia não ter fim. Eu mal conseguia manter os olhos abertos, o suor escorrendo pela testa e a febre queimando meu corpo. A cada balanço da carroça, meu estômago se revirava, e o cansaço era tão grande que minha visão se embaçava. Felizmente, o médico conseguiu me ajudar, mas aquilo me deixou um pensamento na cabeça: e se um dia meu pai ou minha mãe ficassem doentes desse jeito? O que a gente faria? Pobre da roça não tinha recurso, não tinha acesso à saúde. Dependíamos da sorte e da providência divina. Eu me perguntava por que as pessoas da cidade tinham tantos recursos e nós, na roça, tínhamos que lutar tanto por cada coisa, até mesmo pelo básico. Mas, no fim das contas, sabíamos que a ajuda vinha quando tinha que vir, e a vida seguia conforme a vontade de Deus. A vida era dura, e além de tudo, não existia diversão. Hoje em dia, as crianças têm televisão, internet, celular. Mas na minha infância, a gente nem sonhava com isso. As crianças da cidade falavam sobre brinquedos que viam nas lojas, mas nós só tínhamos o que a natureza e a criatividade nos ofereciam. A nossa brincadeira era subir em árvores, rodar peão, fazer bola de meia com retalhos de pano. Quando chovia, corríamos na lama, e isso já era motivo de alegria. A chuva, para nós, era um presente, uma bênção que trazia a promessa de uma colheita mais farta, mas também um momento de diversão. Mesmo com as dificuldades, as crianças encontravam formas de se alegrar. Mas a maior parte do tempo era só trabalho. A roça, a plantação, o gado, tudo exigia nossa atenção. Não havia tempo para brincar, como as crianças da cidade. Cada dia era uma luta para garantir o sustento. Apesar de todas essas dificuldades, eu nunca reclamei da minha vida. Eu sabia que era difícil, mas também sabia que, se eu quisesse mudar meu destino, teria que lutar. A cada dia de trabalho, eu me sentia mais forte, mais determinado a seguir em frente. Mesmo quando as forças me faltavam, algo dentro de mim me dizia que não podia parar. O trabalho na roça era imenso, a fome era constante e a luta pela sobrevivência nunca cessava. Mas, apesar disso, eu mantinha a esperança. Era uma chama pequena, mas que queimava intensamente dentro de mim. Sabia que, se quisesse algo diferente para minha vida, teria que batalhar por isso. Eu via o trabalho da minha família, o esforço incansável dos meus pais, e aquilo me inspirava. A cada tarefa no campo, a cada dia difícil, eu sentia que não estava sozinho. Eu sabia que a vida na roça era difícil para todos, mas também sabia que, juntos, conseguiríamos superar qualquer obstáculo. Se eu queria uma vida diferente, a única forma seria através da educação, do esforço e da determinação. E foi isso que me fez acordar todos os dias, mesmo com o corpo cansado, e seguir em frente. A vida, eu sabia, não seria fácil, mas não havia outra opção senão lutar para mudá-la. Mesmo diante de tudo isso, eu nunca perdi a esperança. Dentro de mim, uma voz insistia em dizer: um dia, minha vida vai melhorar. Um dia, eu vou sair dessa roça e construir um futuro melhor. Eu não sabia como e nem quando, mas essa certeza nunca me abandonou. Ela estava sempre lá, uma chama pequena, mas brilhando com força dentro de mim, mesmo nos dias mais difíceis, quando tudo parecia não ter solução. Com o passar dos anos, a ideia de sair da roça e buscar um futuro melhor foi crescendo dentro de mim. Até então, minha vida era um ciclo repetitivo: acordar cedo, pegar na enxada, sentir o sol queimar a pele, voltar para casa cansado, comer o que tinha e dormir para repetir tudo no dia seguinte. Era assim para mim, para meus pais, para meus avós.
O trabalho na roça parecia ser o único caminho possível. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Eu queria mais. Eu sentia que a vida não precisava ser apenas isso, e que, se eu continuasse na mesma rotina, teria sempre o mesmo fim. Algo dentro de mim dizia que merecíamos mais, que havia um mundo lá fora que eu poderia explorar, e que, com esforço, eu poderia conquistar. Lembro exatamente do dia em que essa ideia surgiu de vez na minha cabeça. Eu tinha 12 anos quando fui com meu pai até a cidade vender algumas galinhas na feira. Acordamos antes do sol nascer, ainda com o céu escuro e frio, e caminhamos até a estrada principal, onde pegamos uma carroça que nos levou até o centro da cidade. Para quem cresceu na roça, uma ida à cidade era como visitar outro mundo. Era uma viagem rara, uma experiência única. Eu nunca havia visto nada como aquilo. Quando chegamos, fiquei impressionado. Tudo era diferente. As ruas eram movimentadas, as casas tinham janelas de vidro, as pessoas andavam apressadas, carregando sacolas cheias de mercadorias. O cheiro no ar misturava o aroma do pão recém-saído do forno com a fumaça dos carros que passavam. A cidade parecia uma mistura de barulho e cores, algo que eu nunca tinha experimentado. Luz elétrica brilhava mesmo durante o dia, algo que, para mim, parecia quase mágico. Eu via as lâmpadas acesas, iluminando tudo, e sentia um misto de fascinação e estranhamento. Na roça, a única luz que tínhamos era a lamparina, e essa luz artificial da cidade parecia um sinal de que algo maior estava acontecendo. Foi ali que vi algo que mexeu comigo de verdade: meninos da minha idade saindo da escola, rindo, brincando, carregando livros nos braços. Eles estavam limpos, bem vestidos, usavam sapatos, mochilas. Nenhum deles tinha os pés rachados ou as mãos calejadas. Nenhum deles precisou passar a madrugada segurando uma enxada ou carregando baldes pesados de água. Eles pareciam ter uma vida diferente da minha, uma vida que eu só via em meus sonhos. Eles não sabiam o que era acordar com o corpo dolorido, com as mãos cheias de calos, ou ver a terra se tornando cada vez mais seca. Para eles, o futuro parecia certo, claro, sem as incertezas que eu sentia. E foi ali, naquele momento, que algo dentro de mim despertou com força. A vida deles era uma realidade que eu não sabia se poderia alcançar, mas, pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez fosse possível. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. Por que a vida deles era assim e a minha era tão diferente? O que eles faziam de tão especial para ter essa oportunidade? Pela primeira vez, me perguntei: será que um dia eu posso ser como eles? O pensamento não saiu da minha cabeça. Eu sabia que tudo o que eu queria estava longe daquilo que eu conhecia. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida começou a crescer: será que a vida que eu tinha era a única possível para mim? Será que, com esforço e sorte, um dia eu poderia encontrar uma maneira de deixar a roça para trás? No caminho de volta para casa, sentado na carroça, eu não conseguia tirar aquelas imagens da cabeça. A cidade parecia um sonho distante, mas as minhas esperanças estavam renovadas. Eu queria acreditar que havia algo mais esperando por mim. Mas, conforme a estrada de terra vermelha reaparecia e o cheiro da poeira tomava conta do ar, a realidade bateu forte. Era fácil sonhar na cidade. Difícil era sair da roça. Na roça, tudo parecia estar preso à terra. Eu sabia que não seria simples, mas, ao mesmo tempo, aquela visão de um futuro melhor estava gravada na minha mente. Mesmo assim, aquela dúvida ficou dentro de mim. Comecei a reparar nas poucas pessoas da vila que tinham conseguido mudar de vida. Havia um rapaz que tinha ido embora para a cidade grande e voltado anos depois com um carrinho simples, mas que, para nós, era um verdadeiro luxo. Ele agora trabalhava em um escritório, vestia terno e gravata. Quando passava, todo mundo olhava. Ele era a prova de que alguém dali podia sair e conquistar algo melhor. Ele não tinha se contentado com o destino da roça, e, apesar das dificuldades, ele conseguiu encontrar um caminho diferente. Ele era um exemplo de que era possível. Eu o olhava e sentia uma mistura de inveja e admiração. Ele parecia ter feito o impossível acontecer. Quando ele passava, as pessoas o cumprimentavam com respeito, quase como se ele fosse uma lenda viva, alguém que havia superado as dificuldades e alcançado o que parecia inatingível. Eu também queria ser como ele. Mas eu sabia que seria preciso mais do que sonhos para fazer aquilo acontecer. Eu teria que lutar, estudar, e, mais importante, acreditar que, apesar da roça, havia algo mais para mim, algo além da enxada e das colheitas. Com o tempo, aquele desejo de mudar não diminuiu. Pelo contrário, ele cresceu ainda mais. A cada dia de trabalho duro no campo, eu me lembrava da cidade e dos meninos que tinham a vida que eu queria. Eu sabia que não seria fácil, mas, como meu pai sempre dizia, quem não luta, não vence.
E foi com essa força, essa determinação que cresceu dentro de mim, que comecei a acreditar que, sim, um dia eu iria sair da roça, e minha vida seria diferente. Mas o primeiro passo para isso era acreditar que a mudança era possível. A cidade, com suas luzes, sons e pessoas que pareciam ter tudo o que precisavam, ainda estava distante, mas o sonho de alcançá-la já estava vivo dentro de mim. A chama de esperança que eu havia encontrado não se apagaria tão facilmente. Eu sabia que seria uma jornada difícil, mas, no fundo, algo me dizia que, um dia, meu futuro não seria mais limitado pela terra seca e pelos caminhos de barro. E assim, enquanto a carroça seguia seu caminho de volta para a roça, a única coisa que me importava era a certeza de que a luta pela mudança começaria dentro de mim, no momento em que eu decidisse que seria capaz de alcançar aquele futuro. Tomei coragem e fui perguntar para ele como tinha conseguido. Sua resposta foi curta, mas marcou minha vida. Estudo, João. Se você quiser sair daqui, tem que estudar. Aquilo me atingiu em cheio. Estudo? Mas como? Na minha casa, ninguém falava sobre isso. Meu pai sempre dizia que o importante era aprender a trabalhar, pois era isso que garantia comida na mesa. Caneta e papel não encheriam o estômago de ninguém. Mas, mesmo sem saber como, eu decidi que um dia eu sairia dali. Sem contar para ninguém, comecei a juntar dinheiro. Cada moedinha que eu conseguia, eu guardava. Fazia pequenos bicos para os vizinhos, vendia ovos, ajudava a carregar sacos na feira. Era pouco, mas para mim, era um começo. Cada centavo era uma promessa de um futuro diferente. Não era fácil. Muitas vezes, ficava cansado, com o corpo doendo, mas a sensação de que estava fazendo algo para mudar me dava forças. Eu sonhava com o momento em que poderia deixar tudo para trás. A roça, a terra seca, as dificuldades diárias. Tudo isso parecia estar me prendendo, e eu queria mais. Eu sabia que não seria fácil. Meu pai jamais aceitaria essa ideia. Ele sempre dizia que a roça era o nosso destino, e ele não acreditava que a cidade fosse o caminho para nós. Então, eu me guardei em silêncio. Não contei a ninguém sobre os meus planos, porque sabia que, se falasse, a reação seria a mesma que imaginei. E, quando finalmente criei coragem para falar sobre isso, ele reagiu exatamente como eu esperava. O que a cidade tem para te oferecer, João? Lá ninguém dá nada de graça. Você vai acabar mendigando. Ele bateu o pé, com um olhar sério e irritado. Seu lugar é aqui na roça. Trabalhando duro como todos ali. Não tem futuro em cidade grande para gente da roça. As palavras dele me cortaram como uma faca, mas ao mesmo tempo, elas reforçaram algo que estava dentro de mim. Eu entendia que ele estava com medo. Medo de me ver partir, medo de que eu não tivesse sucesso, medo de me perder na cidade. Mas, no fundo, eu sabia que ele não entendia o que eu sentia. Para ele, a vida na roça era tudo o que ele conhecia. E ele queria que eu seguisse os passos dele. Mas eu já tinha tomado minha decisão. Eu queria algo diferente. Eu não queria passar o resto da vida naquela terra seca, fazendo sempre o mesmo trabalho, comendo o mesmo feijão e vivendo com a mesma falta de esperança. O tempo foi passando, e minha vontade de partir só crescia. Cada vez que eu via as plantações murchando, cada vez que passava fome, cada vez que meu pai voltava do campo com um olhar cansado, eu tinha mais certeza, eu não podia passar o resto da vida ali. Ele parecia mais velho a cada ano, seu corpo mais curvado, suas mãos mais rugosas. As promessas de um futuro melhor pareciam se afastar, e eu sentia uma dor silenciosa cada vez que ele dizia, com um suspiro, que as coisas iam melhorar. A vida na roça nunca parecia melhorar de verdade. O ciclo de dificuldades continuava. Mas, apesar de todas as dificuldades, eu me agarrava ao meu sonho. Comecei a planejar em silêncio, me preparando para o dia em que eu pudesse finalmente partir. Cada centavo que eu juntava, cada trabalho que eu fazia, era um passo a mais para minha liberdade. A ideia de deixar a roça me fazia sentir medo, mas também uma força renovada. Eu sabia que não poderia continuar ali. Mesmo sem saber o que me esperava na cidade, a dúvida de seguir em frente era mais suportável do que a certeza de uma vida de luta sem fim. Só que antes de conseguir sair, a vida ainda me reservava um dos momentos mais difíceis que eu já tinha enfrentado. A decisão de deixar a roça e tentar uma vida nova na cidade não foi fácil. Por mais que a vontade de mudar meu destino fosse grande, eu sabia que abandonar minha família significava dar um passo no escuro. Eu não sabia o que me esperava, não sabia como iria sobreviver, mas sabia que não podia continuar ali. O pensamento de deixar meus pais, de deixá-los enfrentar as dificuldades sozinhos, me consumia. Minha mãe sempre me dizia: "Você é nossa esperança, João." E isso pesava no meu coração. Eu me via como um filho ingrato, traindo minha família ao buscar algo que eles nunca tiveram.
Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava viver minha própria vida. Eu precisava tentar. Por volta dos 16 anos, percebi que não dava mais para ficar. A seca havia voltado, e tudo piorou novamente. O pouco que conseguíamos plantar já não rendia como antes, e meu pai andava cada vez mais preocupado. Ele tentava esconder, mas era impossível não notar o peso nos ombros dele. Seu olhar estava mais cansado, mais distante. As longas horas de trabalho no campo estavam deixando marcas visíveis, e eu sabia que ele estava começando a se dar conta de que, se a seca continuasse, a nossa vida só pioraria. O futuro estava cada vez mais incerto. Ele não falava, mas eu via nos olhos dele a preocupação crescente. E eu, por outro lado, só via uma coisa: a roça estava nos prendendo, nos sufocando. O tempo parecia ter parado ali, como se o nosso destino estivesse irremediavelmente amarrado àquela terra. A falta de recursos, de oportunidades, de perspectivas, tudo isso me empurrava para a cidade. Eu sentia que, se não tentasse, nunca saberia o que a vida poderia me oferecer. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de deixar tudo para trás, a minha família, a roça e tudo o que eu conhecia, me fazia duvidar de minha coragem. E enquanto o tempo passava e as colheitas continuavam ruins, a certeza de que precisava tentar um futuro diferente se tornava ainda mais forte dentro de mim. Eu sabia que não poderia mais ficar, não poderia ser parte daquele ciclo que parecia não ter fim. Eu tinha que arriscar. E, com a decisão firme, comecei a planejar meu caminho. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa era certa: eu não viveria na roça por toda a minha vida. Eu teria que lutar por uma vida melhor, por um futuro diferente. E, naquele momento, eu sabia que, fosse o que fosse, minha jornada estava prestes a começar. Foi então que tomei coragem e conversei com minha mãe. Mãe, eu quero ir embora para a cidade. Quero tentar uma vida nova. Ela ficou em silêncio por um tempo. Continuou mexendo na panela, pensativa. Depois, me olhou com os olhos marejados e suspirou. Filho, eu sempre soube que esse dia ia chegar. Só te peço uma coisa: não esquece da gente. Aquilo me doeu mais do que qualquer castigo que já tinha recebido. Minha mãe me entendia, mas, ao mesmo tempo, seu coração estava apertado. Ela sabia que eu precisava ir, mas também sabia que isso significava uma despedida que talvez não tivesse volta. Meu pai, por outro lado, não aceitou bem. Quando soube, sua reação foi explosiva. Você vai virar vagabundo na cidade. Aqui pelo menos tem comida e um teto. Lá, ninguém se importa com pobre. Ele estava bravo, mas no fundo, eu sabia que não era só raiva. Era medo. Medo do que poderia acontecer comigo. Meu pai sempre viveu na roça e nunca conheceu outra vida. Para ele, a cidade era um lugar cruel, onde quem não tinha dinheiro ou influência não sobrevivia. Mas eu já tinha decidido. Naquela noite, deitei no meu canto e fiquei olhando para o teto escuro. O barulho dos grilos do lado de fora, o cheiro de fumaça do fogão a lenha, tudo aquilo fazia parte da minha vida. Mas aquela seria minha última noite ali. Antes do sol nascer, me levantei devagar, sem fazer barulho. Peguei minha trouxa com as poucas roupas que tinha e escondi debaixo da camisa. Meu coração batia tão forte que eu tinha medo de acordar meu pai com o som. Minha mãe já estava na cozinha. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não disse nada. Apenas pegou um saquinho de pano e colocou na minha mão. Aqui tem um pedaço de pão e um pouco de farinha. É pouco, mas pode te ajudar no começo. Ela me abraçou com força, e eu senti o cheiro do fogão a lenha misturado com o perfume fraco da erva que ela usava no cabelo. Era o cheiro de casa. Eu engoli o choro. Mãe, eu prometo que volto. Ela balançou a cabeça e beijou minha testa. Eu saí antes que minha coragem me abandonasse. A madrugada estava gelada, e minha respiração saía em pequenas nuvens de vapor. Caminhei até a estrada principal, sentindo a terra fria sob os pés. Cada passo que eu dava me afastava mais da vida que eu conhecia. Chegando na estrada, esperei. Sabia que, de manhã cedo, carroças passavam indo para a cidade. O tempo parecia congelar enquanto eu ficava ali, sozinho, olhando para o horizonte escuro. Finalmente, ouvi o barulho de rodas de madeira arranhando o chão. Levantei a mão e pedi carona. O senhor que guiava a carroça me olhou desconfiado, mas quando expliquei que precisava chegar na cidade, ele fez um sinal com a cabeça. Sobe, menino. E foi assim que minha nova jornada começou. O vento frio cortava meu rosto enquanto a carroça seguia pela estrada. Eu olhava para trás e via a roça ficando cada vez mais distante. Minha casa, minha família, minha infância, tudo ficando para trás. Meu coração batia forte. Eu não sabia o que me esperava.
Não sabia onde ia dormir, o que ia comer, nem se conseguiria um trabalho. Mas eu sabia de uma coisa: não podia voltar atrás. E foi assim que cheguei à cidade. Mas o que me esperava lá não era nada fácil. Chegar à cidade foi como entrar em um mundo completamente diferente. Assim que desci da carroça, senti um misto de empolgação e medo. As ruas eram movimentadas, as casas eram grandes e modernas, as pessoas andavam apressadas, parecendo sempre ter um destino certo. Eu, por outro lado, estava perdido. Comigo, carregava apenas uma sacola com algumas roupas surradas, um pedaço de pão embrulhado num pano e as poucas moedas que havia juntado ao longo dos anos. Eu não tinha para onde ir. Não conhecia ninguém, não tinha um endereço, uma casa para onde pudesse voltar no fim do dia. O primeiro dia foi uma luta. Passei horas andando pela cidade, entrando em mercadinhos, padarias, lojas, perguntando se alguém precisava de um ajudante. Mas ninguém queria contratar um garoto recém-saído da roça, sem estudo, sem experiência. Eu sentia o olhar desconfiado das pessoas, algumas me mediam dos pés à cabeça e apenas balançavam a cabeça, dizendo não. Quando a noite caiu, a realidade bateu forte. Eu não tinha onde dormir. Sentei em um banco de praça, abracei minha sacola e tentei ignorar a fome que apertava meu estômago. O frio da madrugada era intenso, e cada rajada de vento parecia atravessar minha pele. Olhei para o céu e me perguntei se meu pai estava certo. Será que eu tinha feito a escolha errada? Mas no dia seguinte, mesmo cansado e abatido, levantei cedo e continuei minha busca. Eu não podia desistir tão fácil. Depois de muitas portas fechadas, finalmente apareceu uma oportunidade. Um homem me viu perambulando e perguntou o que eu procurava. Expliquei que precisava de trabalho e ele me levou até um armazém. O serviço era descarregar sacos de feijão e arroz. O trabalho era pesado, os sacos eram grandes e pesados, mas eu já estava acostumado com esforço físico. Era difícil, mas pelo menos eu estava ganhando meu primeiro dinheiro. O dono do armazém percebeu minha dedicação e, vendo que eu não tinha onde dormir, me deixou ficar num quartinho nos fundos. Era um espaço pequeno, com uma cama velha e um colchão fino, mas para mim, era melhor do que passar mais uma noite ao relento. Foi assim que minha vida na cidade começou. Ganhava pouco, mas agora pelo menos conseguia comprar comida e me manter. Mas, no fundo, sabia que aquilo era apenas um primeiro passo. Se eu quisesse realmente mudar de vida, precisava aprender mais. Então, mesmo depois de um dia inteiro de trabalho, comecei a frequentar uma escola para adultos à noite. Não foi fácil. O cansaço era tanto que, muitas vezes, eu dormia em cima do caderno. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava das palavras daquele moço da vila: se você quiser sair da roça, tem que estudar. Com o tempo, as coisas foram melhorando. Consegui um emprego como ajudante de pedreiro. Era um trabalho ainda mais pesado, misturando cimento, carregando tijolos, levantando paredes, mas pagava um pouco melhor. Depois, tive uma chance de trabalhar em uma oficina mecânica. No começo, apenas varria o chão e limpava ferramentas, mas aos poucos fui aprendendo sobre motores, engrenagens, como consertar carros e máquinas. Aquele foi o meu primeiro ofício de verdade. Os anos foram passando, e aos poucos minha vida foi tomando forma. Com muito esforço, consegui alugar um quartinho só para mim. Pequeno, apertado, mas era meu. Depois, comprei minha primeira bicicleta, o que facilitou minha vida e me ajudou a chegar mais rápido ao trabalho. Então, um dia, depois de muito suor e persistência, consegui um emprego fixo num armazém maior da cidade. O salário era melhor, e, pela primeira vez, senti que estava saindo de verdade daquela vida de miséria. Quando recebi meu primeiro pagamento, olhei para o envelope e senti um misto de alívio e orgulho. Eu tinha conseguido. Mas mesmo com todas essas conquistas, a saudade da minha família nunca me abandonou. Eu pensava na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos. Será que eles estavam bem? Será que ainda passavam fome? Será que meu pai ainda estava bravo comigo por ter partido? Os anos foram passando, e aquela dúvida foi crescendo dentro de mim. Até que, um dia, tomei uma decisão. Era hora de voltar à roça e reencontrar minha família. Antes de continuar essa história, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso me ajuda a trazer mais histórias como essa e fortalece nosso canal. Então, já faz isso agora e bora para a parte final dessa jornada. Depois de tantos anos longe, finalmente tomei a decisão de voltar para a roça e rever minha família. A saudade nunca tinha saído de mim. Por mais que minha vida na cidade tivesse melhorado, eu nunca esqueci minhas raízes. Eu queria saber como estavam meus pais, meus irmãos, queria ver de novo aquele lugar que um dia foi minha casa.
Agora, com um emprego mais estável e algum dinheiro guardado, sentia que era o momento certo para voltar. Peguei um ônibus e segui viagem. O caminho parecia mais curto do que antes, mas as lembranças voltavam a cada curva na estrada de terra. Passei pelos mesmos campos onde trabalhei, pelas casas simples, pelos riachos onde tomei banho quando era criança. Tudo parecia menor do que na minha memória, mas a sensação de nostalgia era forte. Quando o ônibus parou perto da entrada da fazenda, desci e comecei a caminhar até a casa dos meus pais. Meu coração batia acelerado. Será que eles ainda me reconheceriam da mesma forma? Será que meu pai ainda estaria bravo comigo? Assim que cheguei na porteira, parei por um momento, respirando fundo. Aquela casa, tão simples e humilde, ainda era a mesma. As paredes de barro, o telhado de palha, a fumaça saindo devagar da chaminé do fogão a lenha. Era como se o tempo tivesse parado ali. Minha mãe foi a primeira a me ver. Assim que saiu da casa e olhou para mim, ela parou por um instante. Seus olhos se encheram de lágrimas, e, antes que eu pudesse falar qualquer coisa, ela correu e me abraçou forte. Meu filho. Achei que nunca mais ia te ver. O cheiro do fogão a lenha, o calor do abraço dela. Tudo me fez lembrar da minha infância, dos dias difíceis, mas também do amor que sempre existiu naquela casa. Pouco depois, meu pai apareceu na porta. Ele me olhou sério. Por um momento, pensei que ele fosse me dar um sermão, dizer que eu estava errado em ter ido embora. Mas ele apenas caminhou até mim, colocou a mão pesada no meu ombro e disse: Você venceu, menino. Fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Aquilo me pegou de surpresa. Eu achava que ele ainda guardava mágoa por eu ter partido, mas, no fundo, ele apenas não queria admitir que também sonhava em ter tido outra vida. Passei alguns dias ali, matando a saudade, andando pelos campos onde brinquei, ajudando minha mãe na cozinha, conversando com meus irmãos, que agora já eram adultos. A roça ainda era a mesma, mas eu tinha mudado. Foi ali que percebi que, apesar de todo o sofrimento que vivi na infância, aquela terra fazia parte de mim. Foi ali que aprendi a ser forte, foi ali que entendi o valor do trabalho, foi ali que descobri que, por mais difícil que a vida seja, sempre há um jeito de mudar. Antes de ir embora, prometi que nunca mais ficaria tanto tempo longe. Agora, com minha vida mais estável, eu poderia ajudar minha família e garantir que eles também tivessem um futuro melhor. Hoje, olhando para trás, vejo que cada dificuldade me ensinou algo. O frio, a fome, o trabalho duro. Tudo isso fez de mim quem eu sou. E se eu pudesse deixar um conselho para vocês que estão assistindo esse vídeo, eu diria: nunca desistam dos seus sonhos. Não importa de onde você veio, não importa o que te disseram, você sempre pode mudar sua vida. Eu sou a prova disso. E aí, gostaram da minha história? Se sim, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e se inscreve no canal para mais histórias como essa.